Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitat. Nesse episódio, eu recebo a doutora Andressa Gulim, médica por formação e diretora de estratégia e inovação da AG7 Wealth. Vamos falar um pouco sobre mudanças climáticas, levando em conta a frequência e intensidade com que esse fenômeno vem acontecendo no Brasil e no mundo. Além de comentar um pouco sobre o conceito de Building Wellness e como ele vem crescendo na sociedade cada dia mais. Andressa, muito obrigado pela presença aqui no Habitability, obrigado pelo tempo, pela disposição de um assunto que ele é tão importante e que ele tem uma relação com diversos outros episódios que a gente já tratou aqui. Olá, Luiz. Eu que agradeço pelo convite. Para mim vai ser um prazer poder compartilhar aí algumas ideias e algum conhecimento eh, dentro desse conceito sobre viver, né, e morar, que é tão importante para todo mundo. Mudanças climáticas, várias transformações, o impacto direto na nossa relação com a natureza, mas, sobretudo, o impacto na relação com o nosso corpo. Essa ideia de trazer o bem-estar para o lugar onde a gente mora, onde a gente vive, para as nossas construções, ele é muito interessante. E a nossa conversa passa muito sobre isso, sobre o impacto coletivo, que é o olhar que a gente traz muito aqui no Habitability, mas também sobre o impacto individual, o bem-estar do nosso dia a dia. Bom, eu acho que, para contextualizar um pouquinho, né, a construção civil, né, e os ambientes construídos, eles têm, uma influência muito grande no nosso dia a dia, né. Nós passamos das 24 horas que a gente tem no dia, a gente passa geralmente 20 horas dentro de lugares construídos, principalmente entendendo que o mundo hoje, metade da população global vive em grandes cidades, né. Então, e a grande cidade ela tem essa infraestrutura. Quando a gente fala sobre construção, a construção ela tem um grande impacto, né, não só, um impacto ambiental muito grande, que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também um impacto na qualidade de vida das pessoas, né, como que as pessoas estão vivendo aquilo. E o conceito de building wellness, né, é de construir bem-estar. Então, é entender o potencial que os ambientes construídos têm na influência de trazer a sensação de bem-estar e benefícios não só para o ambiente, não só para o ambiente, né, mas para a saúde das pessoas. E como que a gente traz isso, materializando isso através do respeito da localização, da arquitetura, do design, dos materiais que são utilizados, do equilíbrio com o meio ambiente, como é que a gente traz, né, quando é que a gente junta o mineral com o vegetal, então como é que a gente junta esse conceito de construção de forma mais harmônica com o meio ambiente e ajuda as cidades, né, a serem construídas muito mais na perspectiva de trazer bem-estar para a população do que só eficiência construtiva e de concreto. Andressa, comenta um pouquinho pra gente o que é esse conceito Building Wellness, assim, o que define esse conceito? Bom, eu acredito, assim, na verdade, existe um conceito que chama-se Wellness Real Estate, que é justamente pegar o real estate, né, que é esse mercado de aquisição de terrenos, né, de localização, de áreas de terras, na perspectiva de construção, né, e de evolução daquela área. Existe um mercado específico dentro disso que chama-se Wellness Real Estate, que é justamente a construção atrelada à sensação de bem-estar, né? Isso existe desde 1900, né? Onde principalmente quando as pandemias elas tendem a mudar muito o comportamento, a gente, né, vivenciou isso na pele, mas a gente também sabe isso pela história. Então, principalmente na época da tuberculose, aonde a gente precisava afastar os pacientes, né, e deixar eles em lugares arejados, isso começou a movimentar a construção de espaços aonde a arquitetura trazia benefícios para a saúde em locais um pouco mais afastados, talvez, mas que traziam muito essa coisa da qualidade do ar, da iluminação. Então, isso é uma coisa que já existe há muito tempo. Mas ela vem tomando forma ao longo dos séculos, né, ao longo dos anos, de forma diferente. Eu, até o próprio movimento de green buildings, né, de prédios verdes, da sustentabilidade para dentro da construção civil, dos prédios certificados, é uma evolução desse movimento, onde passa-se a entender
que a sustentabilidade com o meio ambiente é parte importante na estrutura de um prédio, né? Porque ele impacta muito. E, e isso vai se desenvolvendo ao ponto das pessoas entenderem isso como um estilo de vida. E isso já estava crescendo de uma forma orgânica e até rápida, mas pós-pandemia isso se torna muito evidente, né? Nós ficamos reféns das nossas próprias casas e entendemos o impacto do lugar onde a gente vive, em como ele influencia no nosso comportamento, na nossa socialização, na nossa saúde mental, de como a gente come, de como a gente faz atividade física, de como a gente cuida da saúde. Então, eu acho que pós-pandemia, esse conceito que era uma tendência, ele se concretiza e com certeza ele cresce de uma forma exponencial. Então, pensar em bem-estar através do imóvel que a gente vive ou trabalha passa a ser um elemento básico de sobrevivência. Tem uma relação aqui direta, né, a preocupação com a saúde, qualidade de vida, e são elementos que têm se mostrado cada vez mais importantes para as pessoas, no Brasil e no mundo, né. Hoje na AGT você percebe um crescimento da procura das pessoas em relação a esse conceito? Assim, existe uma demanda já ou as pessoas ainda estão compreendendo ele? Bom, aqui na G7 a gente traz um conceito muito fundamentado, né? Eu sou médica, depois de 10 anos de trabalhar muito na área médica, clínica, com muita parte de inovação na área de saúde, entrei junto com o meu irmão, que é o Alfredo, que é o CEO hoje da empresa, justamente buscando estratégias de inovação, né, para dentro do mercado. E a gente entendeu o potencial que é a gente construir, porque a gente fala que a gente não gosta de construir um prédio do muro para dentro. A gente tem que construir um prédio do muro para fora também, né? Então, nossa preocupação em relação ao legado, né, que nós deixamos, pois os nossos produtos são quase que eternos, né? Eles duram 50, 60, 70 anos e precisam ainda estar atualizados. Saúde não sai de moda, porque saúde é uma necessidade. Talvez não fosse uma necessidade tão evidente para as pessoas, né? No período pré-pandemia. Mas a busca pelo estilo de vida mais saudável já é um mercado muito grande, né? O mercado de wellness em si, que é o mercado de produtos e serviços que oferecem a possibilidade de você consumir é, coisas que vão te trazer sensações de bem-estar de curto ou longo prazo. Esse mercado é um dos mercados que mais crescem no mundo, mercado de 9 trilhões de dólares, que tem muitas frentes sendo trabalhadas, né? E a gente fala que o centro, o epicentro desse movimento, ele é a localização. Eu não consigo ser saudável estando num lugar doente, né? Então, a busca da sociedade pelo bem-estar, ela cresce muito, né? Pós-pandemia, isso se torna uma necessidade, né? A gente tem estudos que mostram que as pessoas vêm gastando mais em produtos e serviços voltados para a saúde e bem-estar. E quando a gente coloca isso dentro do mercado imobiliário, isso também se torna uma verdade, principalmente pós-pandemia, onde as pessoas elas falam, né, que elas querem um lugar que elas sintam bem, que elas tenham uma sensação de bem-estar, que preze por qualidade de vida, mas às vezes elas não sabem tangibilizar isso em atributos dos imóveis, mas assim, a busca por imóveis com sacadas, com área externa, próxima a bosques, praças, né? A localização onde eu possa, a gente chama isso de walkability, que é aonde eu consigo andar pelas áreas mais próximas para fazer as minhas atividades. Então, tudo isso, né? A questão da iluminação, então eu ter lugares bem arejados, a ventilação, né? Que passa a gente passa a entender o que é a qualidade do ar, né? E o impacto disso no nosso dia a dia. Todo mundo já sofria com rinites e sinusites crônicas do ar-condicionado do escritório, né? Mas a gente passa a entender que isso pode ter consequências ainda mais graves pós-pandemia. A forma de circulação dentro dos espaços, como os espaços me permitem socializar ou não. Então, veja, os escritórios eles estão sendo revisados, né? A partir do princípio de que um escritório rígido, né? Que eu tenho as mesas rígidas, elas não me permitem a interação do time, então as pessoas preferem ficar em casa e a gente tem que construir um espaço de volta. Então, tudo gira em torno do espaço, né? A gente sabe que 70% do resultado da nossa saúde ela é influenciada por o lugar que você está e pelas pessoas que estão ao seu redor.
E as pessoas elas estão começando a entender isso um pouco mais, e o maior investimento da vida das pessoas geralmente é um imóvel, né? Então a gente costuma dizer que a gente tem uma escada de wellness, né? Tem gente que começa a entrar nesse movimento de estilo de vida, às vezes optando por escolher alimentos mais saudáveis, às vezes alimentos orgânicos, começa a te fazer alguma atividade física, começa a comprar produtos que são mais conscientes em relação ao meio ambiente, a sustentabilidade ela passa a ser um pilar importante, e você vai começando a aprimorar isso. Então, você começa a fazer tratamentos voltados mais para prevenção do que tratamentos médicos que são só corretivos, né? E assim você vai investindo em equipamentos, você vai comprando uma bicicleta melhor, e nessa escada, o auge do status de pessoas que vivem esse estilo de vida mais saudável é o seu próprio imóvel, é a sua própria casa, né? Então, ele passa a ser um produto de muito desejo, uma necessidade básica, que é olhando para a saúde e não para o metro quadrado, e passa a movimentar e inspirar outros movimentos ao redor dele que também trazem bem-estar. Então, a gente vê um movimento gigantesco. E em números, só para ter um pouquinho de ideia, a gente foi a primeira incorporadora a buscar no Brasil um prédio que, além da certificação de sustentabilidade, né, que tem a sua visão a partir do impacto do meio ambiente, a gente foi buscar justamente o que me traz qualidade de vida, o que eu posso falar quais são os nortes diretivos de uma construção que garantem a sensação de bem-estar para o indivíduo dentro dele, né? E o crescimento pós-pandemia dessa certificação é de mais de 200% em um ano, né? E o Brasil, que era o 10º país, por exemplo, que tinha a busca por algum tipo de certificação dessa linha, ele passa a ser um dos primeiros. Então, a gente vê esse movimento como uma grande tendência, assim, quem não abraçar ele, né, acaba ficando para trás, acaba não entregando produtos que as pessoas desejam hoje. Segundo o relatório Conta Satélite de Saúde 2017 do IBGE, as famílias brasileiras gastaram mais do que o dobro com produtos e serviços relacionados à saúde e bem-estar, se a gente comparar com Europa e Estados Unidos. Você pode falar para a gente um pouquinho quais são esses produtos, os principais tipos de produtos e a relação desse crescimento? Eu acredito que sim, né, a busca efetiva de imóveis maiores, de imóveis que ficou muito evidente, né? Quando a gente mora, quem estava morando num apartamento que o apartamento era a casa, a cama e tudo meio misturado, ficou evidente que eu preciso de um lugar para me concentrar, eu não consigo trabalhar na sala misturado com o cachorro, com a vizinha e que não sei o quê, que eu preciso do meu momento de sair, de respirar um pouco, né? Então, tem algumas tendências de mercado. Aqui na G7, a gente vai no suprassumo, né, do que eu falo o que a gente faz hoje é aplicar a medicina preventiva na vida contemporânea, né? Então, o que a gente busca aqui quando a gente está construindo um imóvel, ao invés de eu olhar pela perspectiva de espaço, eu olho pela perspectiva do teu hábito. Que tipo de hábito que eu quero introduzir, né? No dia a dia das pessoas que buscam essa sensação de bem-estar e como que eu crio locais para que elas possam ter um equilíbrio da saúde mental, da saúde ocupacional, da saúde espiritual, da saúde social, da saúde financeira, da saúde mental, da saúde do corpo. Então, eu tenho 7 pilares que eu vou vendo se eu consigo trazer elementos de conexão, então lugares onde são mais contemplativos, que eu posso dar uma escapada no momento que eu quero ficar mais quieto, lugares onde eu posso socializar com as pessoas que estão ao meu redor, que sejam mais gostosos. Então, por exemplo, né, a gente traz o Wade 360, que é considerado, né, em 2020 o prédio mais saudável residencial do mundo em projeto, que ele está sendo construído hoje aqui. Ele tem a área comum dele, que é um jardim suspenso, uma piscina, sauna, academia, sala de meditação. Ao invés de estar na base do prédio, que geralmente são as áreas menos nobres, né? Ele está localizado a 70 metros de altura, na parte, né, no meio do prédio, que faz com que todo mundo consiga utilizar e socializar da melhor forma possível, aproveitando o melhor das vistas.
a sala de yoga foi feita para você relaxar o cristalino, que é a musculatura do olho que foca ou desfoca, e quando você olha para o infinito, ele relaxa completamente, por isso é tão gostoso de olhar a estrela e olhar a vista longe. Então, essas pequenas sensações e até da oscilação hormonal que a gente sente através da iluminação, da ventilação, da sensação da temperatura, tudo isso é pensado para que a gente introduza o bem-estar dentro do dia a dia das pessoas, né? Então, é o suprassumo, né? E além disso, a gente tem também um programa de saúde que a gente entrega um prédio vivo. Então, além de toda a infraestrutura, a gente tem aqui um programa hoje que a gente, né, faz a gente diz que a gente está fazendo um laboratório de bem-estar, aonde nos prédios que a gente tem aula de yoga, a gente tem aula de culinária saudável, a gente tem atividade para criança. Isso tudo faz parte da programação do prédio para que ter os hábitos saudáveis sejam cada vez mais fáceis e inseridos no dia a dia das pessoas, né? Na distância de no máximo um elevador. Então a gente consegue criar grupos de pertencimento, ajuda na saúde mental, na saúde física, na saúde interna do corpo. Então, tudo isso é a nossa forma de construir e é o que a gente chama de building wellness, que é construir a partir do bem-estar. A busca pelo equilíbrio entre saúde, mente e espírito está no dia a dia de milhares de pessoas. A gente viveu um período da pandemia onde essa conscientização ela também mudou, né? Ela se potencializou e isso está relacionado às microdecisões do nosso dia a dia. Você acredita que as pessoas já estão mais adeptas a frequentar espaços de bem-estar? Né? Eu lembro muito que durante a pandemia a gente passou a rediscutir e agora com o retorno tem uma questão com os lugares que a gente pode ter, né? Então as pessoas estão abertas para isso? Olha, a saúde mental, né, é com certeza o grande mal do século, né? A gente sabe que a gente eu gosto muito de mostrar umas fotos assim de cidades, assim, olhando o mundo que a gente construiu, não tem como a gente ter uma sociedade diferente, né? A gente está envolto por concreto, por luz, por poluição, por carro, por barulho, por tudo aquilo que nos agride, né? Então, buscar oásis que nos permitem desconectar dessa realidade dura que nós criamos é quase que uma necessidade humana, né? Então, com certeza as pessoas estão mais dispostas. Eu costumo falar que saúde, quando a gente fala de saúde, a gente já não é saudável, né? Porque a saúde não é sobre o corpo biológico ou a gente ter algum tipo de problema do coração ou não, mas é a gente ter hábitos muito gostosos. Então, a busca por lugares onde tem mais natureza, né? A gente viu aí na pandemia o quanto cresceu, né? Essa busca por trilhas, por descobrir o Brasil, né? Entender que nós temos riquezas maravilhosas aqui perto, é, a própria a socialização é muito importante para a saúde mental também, né? O isolamento social é um grande fator de depressão e de ansiedade. Então, acho que a pandemia só mostrou aquilo de uma forma muito agressiva, muito dura, o que nós estamos colhendo há muito tempo, né? Dentro desses lugares que a gente construiu. Então, as pessoas têm buscado, sim. Cada um encontra a sua forma de bem-estar, né? Então, às vezes as pessoas falam, ah, bem-estar é spa ou é suco detox. Não, não é, né? É, uma massagem pode ser um momento de relaxamento muito interessante. Existem países como a Tailândia, por exemplo, que massagem é parte de hábitos, não é luxúria, né? É uma forma de lidar com o estresse, né? Então, tem pessoas que sim, tem pessoas que gostam, acham que o esporte é uma forma muito boa de lidar com o estresse, então a busca por esportes de performance também vem crescendo bastante. As praças, a socialização, cidades mais amigáveis, né? A gente está localizado aqui em Curitiba, que é considerada uma das cidades mais verdes e uma das cidades com melhor qualidade de vida do Brasil e uma das mais do mundo. Então, é uma cidade que vem atraindo bastante atenção também, porque oferece é, esses locais e uma infraestrutura para você viver melhor, com uma saúde que consegue atender de forma melhor. Então, tudo isso nada mais é do que uma necessidade do ser humano, né? E com certeza as pessoas estão dispostas a gastar mais tempo dentro desses espaços, né? E investir
entender isso como um investimento na sua própria vida, né, e não como um gasto desnecessário ou apenas uma luxúria, né, para poucos. Uma pergunta super interessante e muito uma curiosidade também, né? A arquitetura ela pode ser um instrumento para cura? A arquitetura influencia muito também, a gente vê bastante isso numa ciência que a gente estuda de economic behaviors, que chama, que é como é que eu faço para os espaços conduzirem os comportamentos que a gente quer, né. Então, a gente vê muito isso em shopping, né, como é que eu disponibilizo as escadas, os espaços, as lojas para as pessoas circularem e verem mais com o intuito de maior consumo, como é que eu disponibilizo um supermercado, como é que eu faço numa loja que tem promoção, aonde que eu coloco os lugares, isso tudo é como que o espaço vai conduzir comportamento. E a gente pode usar isso também para o comportamento bom, né? Como é que eu incentivo mais as pessoas a se movimentarem mais, a fazer mais atividade física? Como é que eu incentivo elas a terem acesso a uma alimentação mais saudável? Como é que eu faço para elas se socializarem de forma melhor e mais verdadeira, né? Então, aquilo que a gente comentou lá atrás, né? Como é que os escritórios podem usar a arquitetura para revisar o seu processo de trabalho pós-pandemia? Como é que o ambiente incentiva ou não incentiva a maior criatividade. Então, a arquitetura ela é fundamental, né? Na verdade, eu tenho até um TED Talk que eu falo que é trazendo saúde para cá, de volta para casa. E quando a gente olha, principalmente os números de pandemia, mas quando a gente também olha os indicadores de morte por doença cardiovascular, infarto, AVC, né, um derrame, diabetes, a própria obesidade, pressão alta, eles estão muito ligados, mais do que ao nosso fator genético, é ao nosso CEP, é onde a gente mora. Então, é isso que influencia grande parte do resultado da nossa saúde. Então, a gente precisa ter mais consciência sobre os lugares que a gente frequenta. Considerando todo esse contexto que você já trouxe para a gente, mudança de comportamento, explica um pouquinho o impacto que o aquecimento global tem nessa discussão, né? Como que as mudanças climáticas elas interferem na cidade, sobretudo, mas no cotidiano, no nosso dia a dia, no bem-estar das pessoas. Legal. Bom, na verdade, assim, o aquecimento global, ele tem um impacto gigantesco, né? Então, se a gente parte do princípio que metade da população do mundo hoje está localizada em cidades, né? Então, as pessoas vivem ali pela facilidade, pelas oportunidades, né? Pela própria dinâmica do mundo, as pessoas estão dentro das cidades, né? E apesar da pandemia ter tido uma tendência das pessoas irem mais para as áreas menores e rurais, a urbanização do mundo e o crescimento populacional ainda é uma tendência muito grande, né? Então, as cidades estão cheias e vão crescer. O que, que o aquecimento global traz é que essas cidades viram ilhas de calor, né? As ilhas de calor elas acontecem porque, ao invés de a gente ter um ambiente que estava permeado por natureza, ele passa a ser concretado, ele passa a ser impermeabilizado, ele passa a destruir o verde, ele passa a canalizar os rios. Então, tudo que era o equilíbrio daquele lugar, ele passa a ficar rígido, ele não é mais flexível, né? Ele não está mais em movimento, ele passa a ser estruturado dentro das cidades. E isso aumenta a temperatura dos lugares, né? Aumentando a temperatura, eu aumento ainda mais o meu gasto energético dos lugares, que aumenta ainda mais o aquecimento global. Eu aumento ainda mais a circulação de pessoas através de carros. Então, na verdade, as cidades elas são um ciclo vicioso, né? E que se a gente não partir da premissa que todo incorporador, por menor que ele seja, ele é responsável pela construção desse grande Lego que são as cidades, nós perdemos uma grande oportunidade de construir o futuro que a gente quer, que é um futuro mais equilibrado com o meio ambiente. Senão a gente vai virar vítima dele, né? Porque os eventos extremos, a poluição do ar, que há um ano atrás, mais ou menos, a Organização Mundial da Saúde colocou que o maior fator de dano à saúde isolado no mundo hoje é a poluição do ar, né? Então, a gente tem muitos problemas causados pela poluição que aumentam, quer dizer, diminuem a sobrevida das pessoas, elas matam mais, né? Então, tudo isso são determinantes que mudam a forma como a gente olha a cidade,
como a gente olha o futuro da cidade, a gente precisa ser mais consciente, a gente precisa ser mais responsável, e isso muda como as pessoas se sentem dentro das cidades, né? Eh, e a gente não está olhando também para cidades que são à beira-mar, né? Porque com o aquecimento global a gente tende a perder espaço porque o oceano tende a subir, né? Então também isso requer novos planejamentos. E de contrapartida também a gente tem a importância do que é um planejamento público, do que a gente pensar no urbanismo, né? Porque ele pode ditar regras que vão transformar a forma como está sendo construído, né? Então é uma responsabilidade muito grande de sobrevivência da humanidade. As pessoas muitas vezes, e eu me incluo nesse grupo, né, a gente acaba responsabilizando o alagamento, as quedas nas encostas, pelo clima, pela natureza, né? A gente já fez isso de uma forma ou de outra. Mas será que podemos dizer que o menos culpado de tudo isso é a chuva? Né? Ou seja, a natureza, os fenômenos, eles têm menos responsabilidade do que a gente acaba inferindo? E como a gente muda o planejamento das cidades a partir dessa consciência? Com certeza nós não podemos culpar as chuvas, né? As chuvas são consequências dos nossos hábitos também, né? Então, é justamente isso. Quando a gente passa a ter a impermeabilização de terrenos e a gente passa a construir em áreas que têm uma vulnerabilidade maior, como encostas, rios, a gente simplesmente cria a chuva, ela não consegue ser absorvida por aquela terra, ela não consegue canalizar a força do seu movimento e ela vai causar dano, né? Então, existe acho que existem muitas responsabilidades, né? Existe a responsabilidade coletiva, que talvez ela possa ser conduzida pelas políticas públicas de orientação de construção das cidades e eliminação, né, ou relocação de áreas que são impróprias para viver, né? Tirar aquelas áreas que estão em lugares de vulnerabilidade e oferecer opções mais seguras e mais saudáveis para que as pessoas possam conviver naquelas áreas. Existe também a responsabilidade, que eu digo que é a responsabilidade CNPJ, que é a responsabilidade de nós, né, empresários que estamos no ramo imobiliário, de entender isso, de construir não do muro para dentro, mas do muro para fora, né? Quais são as responsabilidades que nós conseguimos fazer e melhorias de projetos que nós conseguimos fazer, não só porque a lei exige, mas porque a gente pode aplicar novas tecnologias, novos materiais, novas soluções para construir melhor. A gente também tem a responsabilidade individual de cada um, né? Então, a forma como a gente lida com o lixo, o manejamento do lixo, como a gente mesmo, né, lida com o nosso recurso hídrico. Então, também passamos por momentos dificílimos no Brasil, né? Aqui em Curitiba a gente teve uma coisa que a gente nunca tinha vivido, que era a restrição da água devido, né, à seca intensa que tivemos aqui. Então, tudo isso é uma questão de comportamento, né? Comportamento e escolhas de materiais, processos e tecnologias que hoje podem nos permitir ser mais conscientes em relação aos resultados que a gente quer. E aí as chuvas vêm dizendo, né, que talvez os resultados que estamos colhendo não são aqueles que são mais favoráveis para todos. E aqui tem uma outra pergunta que tem uma relação direta aqui com a habitability, que é um pouco sobre como que a construção civil está fazendo para amenizar o aquecimento global, assim, essa indústria tão importante, qual tem sido o papel e o esforço dela para transformar as cidades em um ambiente mais sustentável? A construção civil, ela tem uma responsabilidade muito grande, tem alguns estudos que falam que quase que, a emissão de carbono no mundo, ela é quase 40% por conta do processo construtivo de urbanização, né. Então, nós temos que ter um olhar muito grande para isso. A gente tem recursos hoje, que são a indústria imobiliária, ela ainda é uma indústria pouco digitalizada, então ela usa ainda pouca tecnologia que ela pode aprimorar. Tecnologias que ainda são, às vezes, muito caras, mas que elas podem, né, seguir aquela linha de disponibilização de que quanto mais eu uso, mais barata ela fica, mais acessível. Mas a gente tem aí
hoje, né, se torna uma realidade essas impressoras 3D, por exemplo, que daí elas utilizam material de forma muito mais consciente. A gente tem impactos de mercado de trabalho, que são outros 500 também, mas elas podem trazer benefícios. A gente tem os prédios, né, não só quando eles estão sendo construídos, mas depois que eles são entregues também precisam ser estudados. Então, a questão da gente utilizar a energia renovável, né, como fonte para os prédios, de usar a água reutilizável também das chuvas. Isso tudo são métodos que nós podemos fazer para tentar mitigar um pouco dos danos que causamos. E hoje existe um movimento grande que é você construir com linhas de carbono zero, aonde mesmo que eu tenha uma emissão de carbono um pouco mais alta e não consiga é, neutralizar ela do método construtivo atual, a gente consegue comprar recursos de carbono, né, para tentar mitigar os nossos danos. Além do que, acho que tem esse movimento que começou mais ou menos na década de 90, que é dos prédios mais sustentáveis, né? Na G7 a gente tem o Ícaro, que foi um dos primeiros prédios do Brasil residenciais a ter um projeto, ele já foi concebido para ser sustentável, e depois de pronto ele ganhou como o prédio mais sustentável do Brasil, justamente pensando, né, em como que a gente traz esse recurso, essas tecnologias, esses sistemas, para tornar o prédio menos, menos degradante e às vezes sendo até positivo para o meio ambiente, através de jardins muito bem pensados, da irrigação, das tecnologias implementadas, do projeto em si, do respeito à permeabilidade dos terrenos e tudo. Então, acho que nós somos, eu sempre falo, né, que com as oportunidades vêm as responsabilidades. Se nós temos a oportunidade de construir um mundo, que seja um mundo mais responsável, utilizando todos aqueles recursos que estão disponíveis, né, nesse momento. Doutora, muito obrigado pelo papo. Esse assunto, de novo, ele se relaciona com vários outros episódios aqui do Habitability, conecta muito com tecnologia, com sociedade, com coletivo, com mobilidade, ou seja, são muitos os assuntos. Então, mais uma aula, uma troca aqui muito interessante. Eu gostei muito, muito obrigado pela presença e por contribuir conosco aqui. Obrigado a você também, nosso ouvinte frequente, você que está chegando agora. Tem uma série inteira para maratonar do Habitability. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV & Co, a plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas: Lugo, Sensia, Resia e Urba.